Olá pessoal, aqui é Wagner Vó com o curso de Física, setor A. Hoje serão as aulas 4 e 5, Equação Fundamental da Dinâmica para o MCU, Movimento Circular Uniforme. Vimos na aula passada que a representação do movimento circular uniforme é o vetor velocidade formando 90 graus com o vetor aceleração, que a trajetória é um círculo. A velocidade é sempre tangente à trajetória. E a aceleração é sempre apontada para o centro. Portanto, recebe o nome de aceleração centrípeta. Aqui está o raio. E para calcular a aceleração centrípeta, você pega o valor da velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Opa! Mas se tem aceleração, gente, tem resultante, tem uma força resultante. Porque a segunda lei de Newton diz que a resultante é massa vezes aceleração. E o nome dessa aceleração é aceleração centrípeta, apontada para o centro. Portanto, a resultante também é resultante centrípeta. A gente pode falar força centrípeta. Então está aqui, força centrípeta, que é uma combinação de outras forças, né? Uma soma vetorial de outras forças, é massa vezes aceleração centrípeta. E a gente sabe que é mv ao quadrado sobre r, que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Quando um carro faz uma curva numa estrada plana e horizontal, qual é a força centrípeta? Qual é a resultante centrípeta? A força responsável pela realização da curva, que é a centrípeta, é o atrito. Tá? Você não consegue fazer curva se não tiver atrito. Se a pista estiver lisa, você não consegue fazer a curva. Quando um satélite orbita a Terra em movimento circular, por exemplo, lá não tem normal, lá não tem tração, lá não tem atrito. Então a força responsável pela realização da órbita, essa força centrípeta é qual? É o próprio peso do satélite. Quando você gira um objeto preso a um fio num plano horizontal, a força responsável, que é a centrípeta, é a força de tração no fio. Quando você está fazendo um looping, existem duas situações interessantes. Na parte mais baixa, a força exercida no seu corpo será anormal para cima menos o peso para baixo. E por que anormal menos peso? Porque a normal está apontada para o centro, quando está na parte de baixo do looping. Na parte mais alta, a força exercida no seu corpo será qual? As duas, né, normal e peso, estão apontadas para baixo, então elas estão apontadas para o centro. Logo, é a soma das duas. Então, na parte mais baixa é normal menos peso, apontado para cima. E na parte mais alta é normal mais o peso, apontado para baixo. Primeiro exercício. Um corpo de massa 50 gramas desliza sobre um plano horizontal sem atrito em movimento circular uniforme, preso por um fio de comprimento 20 centímetros a um ponto fixo. Determine a intensidade da força de tração no fio se a frequência do movimento é de 300 RPM. Considere o π ao quadrado igual a 10. Vamos desenhar as forças. Aqui está o peso. Aqui está a normal. E aqui está a tração no fio. Perceba que numa mesa plana, né, num plano horizontal sem atrito, não vai ter atrito e a normal e o peso vão se cancelar. Portanto, a resultante nessa situação é a própria tração. Portanto, a tração vai ser massa vezes aceleração. Mas veja aqui, o fio tem um comprimento de 20 centímetros. Esse é o raio e foi dado em centímetros. Cuidado, passe isso para metros. 0,2 metros. Veja aqui a frequência, rotações por minuto. Passe isso para hertz,
dividindo por 60, 5 Hz. Lembre-se da equação da velocidade, 2πrf. Coloque aqui o 0,2 e o meio, multiplique e chegue a 2π metros por segundo. Esta é a velocidade do corpo. Lembre-se da aceleração, que é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Coloque aqui o 2π, eleve ao quadrado e divida por 0,2. Vai dar 4π quadrado dividido por 0,2. Como π quadrado é 10, fica 40 dividido por 0,2. Portanto, a aceleração centrípeta é de 200 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que a resultante é massa vezes aceleração. Procure a massa no texto, está aqui, ó, 50 gramas, tome cuidado. Transforme isso em quilogramas, que é 0,05 quilogramas. E agora multiplique 0,05 por 200 e chegue à resposta, que a intensidade da força de tração no fio é de 10 newtons. Exercício 2. Um corpo de pequenas dimensões e massa 2 kg é preso a um fio de comprimento 2 metros, que tem a outra extremidade fixa em O, e é abandonado da posição A indicada na figura. Sabendo-se que no instante em que o fio tem a direção vertical, a velocidade do corpo é 3 metros por segundo, a intensidade da força de tração no fio nesse instante vale, considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vá lá na posição em que o fio está na vertical e desenhe as forças. É o peso para baixo e a tração no fio apontada para cima. E agora, como saber qual é maior? Porque elas não podem se cancelar, porque se cancelar a resultante seria nula e esse corpo estaria em movimento retilíneo uniforme. E nós sabemos que a resultante não é nula, porque ele está fazendo uma curva. Então a resultante é sempre apontada para o centro. Procurando o centro, você vai achar qual é a força que é maior. Nesse caso, a tração é maior que o peso, portanto, a resultante vai ser a tração menos o peso. Peso é massa vezes gravidade e resultante é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Procure a massa. Está aqui, 2 kg. Procure a gravidade, está aqui, 10. Multiplique 2 por 10. Pronto, fica T menos 20. Onde está a massa? Está aqui. Onde está a velocidade? Está aqui, 3. Onde está o raio? Está aqui, ó, 2 metros. Substitua, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Corte esse 2 com esse 2, fica 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, a tração vai ser 20 mais 9. E chega a resposta, que a intensidade da tração no fio vale 29 newtons, alternativa A. Exercício 3. Universidade Federal de Alagoas. Um fio de comprimento L prende um corpo de peso P e dimensões desprezíveis ao teto. Deslocado lateralmente, o corpo recebe um impulso horizontal e passa a descrever um movimento circular uniforme num plano horizontal de acordo com a figura a seguir. A intensidade da força de tração no fio é T. Desprezando-se a resistência do ar, a resultante das forças que agem sobre o corpo tem intensidade de quanto? Desenhando aqui o vetor peso e o vetor tração, pronto. São as únicas duas forças que estão agindo nesse corpo. E agora? O centro está aqui. E a gente sabe que a resultante é sempre apontada para o centro. Então, a combinação dessa tração e desse peso tem que dar de tal forma que seja apontada para o centro. Se você projetar aqui a tração, você vai desenhar a resultante aqui assim. Pronto, é assim que se desenha a resultante desse pêndulo, que é chamado pêndulo cônico. Bom, de outra forma, você poderia calcular fazendo a soma vetorial, que é a trombinha no rabinho, né? Você desenha o vetor tração aqui, por exemplo. Na trombinha da tração, você coloca o rabinho do peso. Vem aqui, coloca o rabinho do peso. Pronto, fechou. Agora você vem aqui e coloca a
resultante, tá? Você vai ter um triângulo retângulo e o ângulo alfa, ou θ, essa é a θ. O ângulo θ está aqui em cima. Portanto, a resultante é o cateto oposto, o peso é o cateto adjacente e a tração é a hipotenusa. Se você dividir a resultante pelo peso, você está dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. E isso é a tangente do ângulo θ. Passando o peso por outro lado, chegamos à resposta. A resultante é o peso vezes a tangente do θ, alternativa E. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Até a próxima aula. Um grande abraço.